Na maioria dos cenários, os riscos invisíveis, aqueles que você não espera e para os quais não se prepara, são os riscos mais perigosos. Há muita coisa que pode dar errado com um plano de sobrevivência. Grandes desastres são caóticos e cheios de perigos ocultos, e é difícil prever e se preparar para todos eles. No entanto, quanto mais perigos ocultos você descobrir e se preparar, menor será a probabilidade do seu plano sair dos trilhos. Com isso em mente, aqui estão 7 perigos ocultos que podem arruinar seus planos de desastre. Minas Ferramentas, a ferramenta certa para quem faz de verdade. Comida estragada. Quando você pode repor regularmente seus suprimentos com alimentos frescos do supermercado, comer alimentos estragados é uma preocupação menor. Mas em um cenário de desastre, onde você está vivendo com seu estoque de alimentos, você precisa ser muito mais cuidadoso com o que come. O problema é que quando a fome se instala, arriscar com uma lata de comida que parece ou cheira suspeito se torna muito mais tentador. No entanto, comer comida estragada pode acabar com sua vida muito mais rápido do que a fome, e de uma maneira que é igualmente desagradável. Embora consumir alguns alimentos estragados possa apenas deixá-lo enjoado, outros tipos de alimentos estragados podem ser letais. Se você planeja depender de alimentos estocados como parte do seu plano de sobrevivência, é importante aprender os sinais de deterioração e evitar alimentos que pareçam suspeitos a todo custo. Visitantes indesejados. Cenários de desastres vêm com uma série de dilemas morais. Por exemplo, se deve ou não ajudar pessoas que não estão tão preparadas quanto você. É fácil dizer que você as rejeitaria sem pensar 2 vezes, mas não é tão simples quando você está olhando nos olhos de outro ser humano, sabendo que se recusar a ajudá-lo é sentenciá-lo à morte. Da mesma forma, é tão difícil dizer que você ajudaria qualquer pessoa, mas é uma questão totalmente diferente quando os seus suprimentos estão diminuindo e a vida sua e de sua família está em jogo. Seja confortável admitir ou não, as pessoas que vêm à sua porta em busca de ajuda são, de certa forma, um perigo oculto, e como você lida com elas pode determinar se você vive ou morre, dependendo do grau catastrófico que nós estivermos falando. Tenha em mente que as situações desesperadoras criam pessoas desesperadas, e até mesmo as pessoas mais pacíficas podem recorrer ao roubo e à violência quando suas vidas estão em jogo. É por isso que a segurança residencial durante uma situação de crise é tão importante. Infelizmente, não há uma resposta certa ou errada, preto e branco, sobre como lidar com pessoas que vêm pedir sua ajuda. No final, tudo o que você pode fazer é reconhecer o perigo que elas representam e decidir por si mesmo como quer lidar com elas. O ideal seria que ninguém descobrisse que você é um preparador em primeiro lugar. Dessa forma, eles não iriam até sua casa quando uma crise ou um desastre acontecesse. Mas, se eles descobrirem, você tem que saber lidar com a situação. É claro que isso não significa ser um egoísta, mas deve-se ter muita atenção no momento que é viável ajudar as outras pessoas e no momento que não é viável. É comum, em grandes crises e desastres, como já vimos na história, inclusive do nosso país, que a comunidade sempre ajuda aqueles que estão precisando. Isso, claro, acontece dependendo do grau da catástrofe que ocorreu, do grau da crise que está acontecendo. Mas deve-se pôr na balança, deve-se analisar detalhadamente qual o grau de situação em que é possível ajudar as outras pessoas sem que isso afete a sua própria vida. Doenças e ferimentos leves. Temos a sorte de viver em um mundo onde a medicina moderna transformou ferimentos e doenças que costumavam ser fatais em coisas que são pouco mais que uma inconveniência. Mas o que acontece em um cenário onde a medicina moderna não é mais acessível?
Em tal cenário, até mesmo ferimentos e doenças leves podem se tornar uma grande ameaça. Por exemplo, sem acesso a antibióticos, um simples resfriado ou gripe pode se transformar em pneumonia e tirar a sua vida. Ou um pequeno corte pode infeccionar e tirar a sua vida também. Ou uma torção no tornozelo pode significar que você não consegue se defender sozinho, custando a sua vida. Infelizmente, as possibilidades são infinitas. Para evitar ser derrubado por um ferimento ou doença menor, é importante primeiro ter cautela. Faça o melhor para manter o seu sistema imunológico forte e fique longe de pessoas que podem ser contagiosas. Considere estocar suprimentos para uma pandemia ou algo do tipo, só por precaução. Da mesma forma, evite riscos desnecessários que podem levar a ferimentos da melhor forma possível. Lembre-se que sobreviver trata-se de não se colocar em risco em primeiro lugar. Além de evitar ferimentos e doenças o máximo possível, também é importante estocar o máximo de suprimentos de primeiros socorros, para que você possa tratar ferimentos e doenças que surgirem. Você pode ficar bem aquém de duplicar a eficácia total da medicina moderna usando apenas a sua experiência e suprimentos, mas ainda é melhor do que nada. Desastres naturais. Recuperar-se de um desastre como um incêndio, inundação ou tornado é difícil o suficiente em circunstâncias normais, mas quando você já foi atingido por um desastre, ser atingido por um segundo pode ser fatal. Desastres naturais podem destruir seus suprimentos, seu abrigo e tudo o que você precisa para sobreviver em questão de minutos. Sem o luxo de um serviço meteorológico, pode ser difícil vê-los chegando, o que os torna a própria definição de um perigo oculto. Para lidar com desastres naturais, quando você já está em modo de sobrevivência, é uma boa ideia manter os seus suprimentos em um local que seja mais à prova de desastres possível. Talvez não todos os suprimentos, mas pelo menos alguns, como no subsolo em uma estrutura estanque. Você também pode esconder alguns cachês de sobrevivência em vários lugares ao redor da sua propriedade, por exemplo, ou da sua cidade, ou mesmo em outros locais seguros, como casa de parentes ou mesmo locais que você pretende ir em caso de evasão. Não será possível proteger a sua casa ou abrigo da mesma maneira. Então tenha um plano B sobre para onde você pode ir se sua casa for destruída. Também é importante saber os tipos de desastres naturais que são comuns na sua área para que você possa se preparar melhor para eles. Embora incêndios em casas possam acontecer em qualquer lugar, desastres como tornados, furacões, terremotos são específicos de certas partes do mundo. Descubra os desastres naturais que são comuns na sua área e monte um plano para lidar com eles. Saúde mental. De todas as coisas para as quais as pessoas precisam se preparar, a tensão emocional é a mais negligenciada. A maioria dos sobreviventes fará todo o possível para garantir sua saúde física sem pensar duas vezes em sua saúde mental. No entanto, para sobreviver às situações mais perigosas, sua mente precisa estar em condições máximas. O problema é que tudo sobre um grande desastre é incrivelmente desgastante para a sua saúde mental. O estresse de tentar manter você e sua família vivos pode tornar esmagador em pouco tempo. E todos os confortos aos quais você está acostumado não estarão lá para acalmá-lo e relaxá-lo. É importante manter a calma. Outras vezes não é o estresse que te pega, mas sim o tédio. Na maioria dos casos, um mundo pós-desastre ou depois de uma grande catástrofe será aquele que envolve semana após semana de tédio entorpecente seguido por breves períodos de muito mais excitação do que você esperava. Não são apenas os períodos emocionantes que são perigosos, pois os períodos de tédio podem destruir a sua saúde mental. Ao separar suprimentos, é importante manter essas coisas em mente, além das coisas necessárias para manter o seu corpo saudável, como comida e abrigo. Você também precisa separar coisas como livros, músicas e dispositivos de áudio e outros itens de entretenimento para manter sua mente ocupada e saudável. Falta de sono. A falta de sono por um longo período de tempo pode ser muito prejudicial à sua saúde. Claro, ter uma boa noite de sono quando algo ruim está acontecendo é mais fácil dizer do que fazer.
De todos os confortos aos quais você pode estar acostumado, a capacidade de adormecer facilmente provavelmente será a primeira a desaparecer. Mas se você não estiver dormindo o suficiente, não estará física ou mentalmente preparado para lidar com os perigos que surgirem em seu caminho. Infelizmente, não há cura fácil para a insônia induzida pelo estresse que acompanha a sobrevivência a desastres. No entanto, ter um lugar seguro onde você possa dormir sem medo é um ótimo lugar para começar. Se isso não for possível, todos devem se revezar para ficar de guarda durante a noite, por exemplo, em situações de crise onde existe um risco. Dessa forma, os outros podem ficar tranquilos, sabendo que serão alertados de qualquer perigo. Você também pode querer reservar um suprimento de soníferos de venda livre para facilitar o adormecer. Eu recomendo soníferos leves como melatonina ou difenidramina, pois qualquer coisa mais forte pode dificultar o despertar em caso de perigo. Vida selvagem. A vida selvagem perigosa era uma grande preocupação quando invadimos o seu território pela primeira vez. Hoje, animais perigosos raramente invadem nosso mundo de concreto e vidro, preferindo, em vez disso, ficar em seu próprio domínio. No entanto, se você deixar a cidade e partir para a natureza, tudo isso muda. De repente, você tem que lidar com tudo, desde carrapatos e mosquitos que podem transmitir doenças fatais, até aranhas e cobras que podem acabar com sua vida em uma única picada venenosa. Até grandes predadores que podem vê-lo como uma ameaça, uma refeição ou ambos. Considerando ressaltar que grandes cidades que ficam próximas a ambientes naturais com animais selvagens, em caso aconteça algo nesse ambiente natural, pode fazer com que esses animais fujam em direção à cidade e seus habitantes. Se o seu plano de fuga envolve atravessar a natureza para escapar do caos da cidade, é essencial que você tenha um conhecimento sólido da vida selvagem na área. Identifique qualquer vida selvagem perigosa que você possa encontrar e prepare maneiras de lidar com ela. Por exemplo, você provavelmente vai querer ter repelente de insetos, não importa aonde você more. Se você estiver em uma área onde existem animais selvagens de médio e grande porte, talvez seja interessante você descobrir recursos para lidar com eles. Certamente, há muitos outros perigos ocultos que não estão nessa lista. Tudo o que você pode fazer é passar um tempo aprendendo com os outros e tentando imaginar todos os cenários possíveis. Dessa forma, você pode se preparar adequadamente. Quanto mais você planeja com antecedência, menos provável é que você seja pego de surpresa quando algo ruim acontecer. Como diz o ditado, prevenir ainda e sempre será muito melhor do que remediar.